Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema super importante na nossa caminhada de fé, que é a base bíblica para o sustento missionário, conforme você está vendo aí na tela. Esse assunto ele é fundamental para entendermos como que a obra missionária deve ser apoiada e mantida pela igreja. Se você está acompanhando nosso curso básico de teologia na disciplina de missiologia, fique até o final, porque você vai aprender muito. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como esses. Então vamos lá, vamos pensar juntos. A pergunta da aula de hoje é: o sustento do missionário é bíblico? Nós vamos começar o nosso vídeo respondendo uma pergunta essencial. Sim, com certeza que o sustento do missionário é bíblico. Os missionários e obreiros, eles são sustentados financeiramente pela igreja. E foi Deus quem estabeleceu que os crentes contribuíssem para a expansão do evangelho. E e existem, no mínimo, algumas formas de fazer missão. E é o que nós vamos ver no próximo slide. Normalmente, nas conferências missionárias, cursos de missões e palestras, se fala que missão se faz de 3 formas: com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram, com as mãos dos que contribuem. Mas durante este curso aqui que nós estamos preparando, nós estávamos analisando e nós identificamos, no mínimo, 6 formas de fazer missões, conforme você está vendo aqui na tela. 6 formas de fazer missão. Primeiro, é indo para o campo missionário, sem dúvida nenhuma. Seriam os pés dos que vão, né? Essa é a maneira mais direta e conhecida de fazer missões. Consiste basicamente em enviar pessoas para diferentes regiões, especialmente em lugares onde o evangelho não chegou, e ainda tem lugares que o evangelho já chegou, mas que é preciso um reforço, e essas pessoas elas vão lá para pregar a palavra de Deus e plantar igrejas. A segunda forma, você está vendo aí na tela, é orando por missões. E nós temos certeza que a oração é uma poderosa ferramenta de apoio aos missionários. Orar por proteção, por sabedoria, por provisão de recursos e sucesso da missão é fundamental para o avanço do Evangelho. Até aqui tudo bem, nós estamos falando com os joelhos, daquele segundo tópico que o pessoal fala, os joelhos dos que oram. E em terceiro lugar, falando aqui sobre as mãos que ofertam. As ofertas financeiras são essenciais para o bom andamento, para o sustento do missionário e para que os projetos missionários possam ser realizados. Porque ofertar com missões ou para missões não inclui só o salário mensal do missionário, mais adiante nós vamos falar sobre isso, mas também inclui ajudas com despesas de viagem, alimentação, moradia, educação e saúde para o missionário e para a sua família. E a quarta forma que nós apresentamos de fazer obra missionária é preparando futuros missionários. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós temos também um curso básico de missões e evangelismo, que já está na sua segunda turma. Investir em treinamento e capacitação de novos missionários é essencial, é extremamente importante. Isso pode ser feito através de escolas de missões, de cursos, seminários e cursos como esse que você está assistindo. A quinta forma de fazer missões é encorajando aqueles que têm o chamado, que estão preparados, para que aguardem, para que esperem o tempo de Deus. Porque nem todos os que são chamados para missões devem partir imediatamente. O tempo de Deus não é o nosso tempo, a agenda de Deus não é a nossa agenda. É importante que aqueles com vocação missionária aguardem o tempo certo de Deus. E para que eles não desanimem, eles precisam receber o apoio e a orientação da igreja durante esse período. E a sexta forma de fazermos a obra missionária é incentivando os que estão no campo a não desistirem. Os missionários eles enfrentam muitos desafios e muitas vezes eles podem se sentir desanimados.
A igreja deve oferecer constante encorajamento, lembrando-os do valor do seu trabalho e do apoio que tem da comunidade. E em época de redes sociais, de aplicativos de comunicação como WhatsApp, Telegram, dentre outros, é muito fácil você mandar uma mensagem de encorajamento, você mandar uma mensagem de incentivo para quem está na obra missionária. Então, recapitulando, nós podemos fazer obra missionária indo para o campo missionário, orando por missões, contribuindo com missões, preparando futuros missionários, encorajando os que têm chamada para esperarem o tempo de Deus e também incentivando os que estão no campo para que eles não desistam. E agora vamos dar uma olhadinha também sobre como que a igreja de Filipos ajudava na obra missionária. E a igreja de Filipos, ela é um excelente exemplo de como funciona, de como deve funcionar o apoio missionário. Eles foram os únicos a se preocuparem com as necessidades de Paulo e lhe enviaram ofertas quando ele mais precisava. Isso está registrado na carta de Paulo aos irmãos de Filipos, né? Ou aos Filipenses 4, versos 15 a 19. Paulo ele agradecia a Deus por essas ofertas, que eram recebidas como cheiro de suavidade aprazível, né? Um cheiro suave. Então, e Deus ele prometeu suprir todas as necessidades daqueles que contribuem para o sustento missionário. Também, Paulo ele era um missionário e fazedor de tendas. Na cultura judaica, era muito comum os pais ensinarem uma profissão alternativa aos filhos. E Paulo aprendeu a fazer tendas. E ele usou essa habilidade para essa sua profissão para levantar seu sustento e também evitar mal-entendidos em Corinto. Hoje, os fazedores de tendas são profissionais liberais que vão como voluntários para países onde ser cristão é crime. Só que eles precisam, né, e ao permitir que profissionais entrem nesses lugares, eles permitem a entrada legal desses missionários. Curiosamente, e aí falando sobre isso, os cristãos gastam mais com Coca-Cola, e aqui nada contra, né, não estamos aqui para falar mal, gastam mais com refrigerante do que com missões. Se cada cristão economizasse uma Coca-Cola e ofertasse para a obra missionária, nós teríamos um panorama diferente do que nós estamos vendo hoje. A igreja de Corinto também, olha só, enquanto a igreja de Filipos, ajudava na obra missionária, a igreja de Corinto não ajudava. Os irmãos de Corinto, eles eram insensíveis às necessidades de Paulo, conforme você está vendo na tela aí. Outras igrejas tiveram que sustentar Paulo para que ele pudesse servir aos coríntios. E nós vemos aí, está registrado em 2 Coríntios 11 e 8. Paulo explicou que ninguém milita à sua própria custa. E ele se baseou isso tendo como referência a lei de Moisés e também mencionando as palavras de Jesus. E Paulo também reforçou essa ideia em 1 Timóteo, no capítulo 5, e versículo 18. Como que nós devemos fazer para apoiar os missionários? Os crentes apoiam os missionários com contribuições através da secretaria ou departamentos de missões da igreja. A igreja ora, acompanha o trabalho dos missionários por meio de relatórios e testemunhos, e é muito importante que o missionário informe como que está sendo o trabalho, o que está sendo feito, quantas almas estão sendo salvas ou alcançadas. E a igreja acompanha esse trabalho dos missionários e entende as dificuldades que eles enfrentam fora do convívio da igreja. Além disso, isso é uma opinião minha, que estamos ministrando, minha e de alguns outros missiólogos, né? O missionário deve receber recursos adicionais para investir no campo, como construção ou para investir no aluguel do templo, compra de literatura para distribuição, programas de rádio e realização de cultos especiais em datas comemorativas. Nós entendemos que o salário do missionário deve servir para o sustento dele
e da sua família. Só que, infelizmente, hoje, muitas igrejas e algumas agências missionárias sustentam o missionário com um salário mínimo e ainda esperam que ele reserve parte desse pequeno recurso que ele recebe para investir na obra missionária. As igrejas que desejam que seus missionários façam uma obra missionária maravilhosa no campo, elas devem investir recursos que ultrapassem, que sejam mais do que apenas enviar o sustento do missionário. E esses recursos vão possibilitar que o missionário possa fazer diversos projetos. O apoio aos missionários, o sustento para os missionários, conforme nós já falamos, ele deve ser suficiente para comprar alimento, para vestuário, moradia e educação do missionário e da sua família. E além disso, ele precisa de recursos para conseguir desenvolver um bom trabalho. Claro, é muito importante, antes de enviar alguém para o campo missionário, é importante estudar o custo de vida, o padrão de vida do país de destino, para que possam ser enviados recursos suficientes e recursos adequados. E nesse quesito aqui, muitas agências missionárias interdenominacionais, que servem a mais de uma igreja, elas têm muitas informações, né, muitas orientações para as igrejas que podem ajudar a fazer um trabalho bem fundamentado, bem orientado. E aí essas agências, elas muitas vezes elas se orientam e dão uma ênfase, né, no trabalho de missões nacionais e internacionais, oferecendo informações. E aí aqui nós vamos estar citando o exemplo de pelo menos três agências missionárias, e aqui nós não somos representantes de nenhuma delas, nós somente admiramos o trabalho que cada uma delas fazem, mas nós não somos representantes de nenhuma delas, mas nós estamos citando o exemplo, e claro, não existem apenas elas. Existem diversas outras agências missionárias que fazem um lindo trabalho também. Mas nós lembramos, enquanto estamos preparando o material para essa aula, nós lembramos dessas três aqui, então nós vamos estar falando aí. A Sename, Secretaria Nacional de Missões, que é da Assembleia de Deus, ela surgiu lá em 1975, e aí a Sename ela tem a EMAD, que é a Escola de Missões da Assembleia de Deus. E qual que é o objetivo dessa escola de missões? É promover e incentivar a obra missionária, fornecendo conhecimento, fornecendo preparo e facilitando a entrada de missionários no exterior. E a Sename, eles têm nas igrejas que são interligadas à Sename, normalmente no segundo domingo de setembro é realizada uma oferta anual que é enviada para a Sename para sustentar os projetos que eles desenvolvem através da EMAD, Escola de Missões da Assembleia de Deus. Além da EMAD, nós queremos também apresentar a Junta de Missões Mundiais, que é ligada à Convenção Batista Brasileira. E eles fazem um lindo trabalho, e eles são responsáveis pelo envio de missionários e apoio a projetos missionários em diversas partes do mundo. E eles promovem a evangelização, plantação de igrejas e ajuda missionária. E a Junta de Missões Mundiais, né, eles mobilizam as igrejas batistas para orar, contribuir e também se envolver no trabalho missionário global. Então nós vimos aqui a Sename, que é da Assembleia de Deus, vimos a Junta de Missões Mundiais, que é da Convenção Batista Brasileira, e claro, não existem só essas duas agências missionárias ligadas à igreja, não. Muito pelo contrário, talvez a gente faça um vídeo listando outras agências missionárias, porque existem muitas agências missionárias. Talvez seria interessante nós fazermos outro vídeo abordando somente isso, mas existem essas agências aqui, não são exclusivas, nós não somos representantes, não somos porta-vozes deles, só estamos aqui mencionando o ótimo trabalho que eles fazem. E tem também, os pentecostais conhecem muito bem, os Gideões Missionários da Última Hora, que são uma organização evangélica que foi fundada ali
em Camboriú, na cidade de Santa Catarina, e eles são uma organização evangélica focada no envio de missionários a regiões carentes e de difícil acesso. Se eu não me engano, a primeira missionária foi enviada para a Ilha de Páscoa, né, ou para a Argentina, e anualmente eles realizam congressos, né, missionários para mobilizar e para arrecadar recursos para o sustento missionário. E eles também se envolvem em projetos de evangelização, plantação de igreja e também ajudas sociais em vários países, e eles também promovem a participação ativa das igrejas e dos crentes no sustento e apoio ao trabalho missionário. Eles fazem um trabalho muito legal. Por exemplo, na época do Natal, eles fazem um Natal missionário em que eles enviam presentes para todos os missionários distribuírem lá na região onde eles estão fazendo a obra missionária. Isso, de certa forma, é uma estratégia para facilitar, para ajudar o trabalho dos missionários. Ok? Concluindo então, nós vimos que o sustento missionário é bíblico e é fundamental para a expansão do Evangelho. Se queremos que o Evangelho seja espalhado, cresça, cada um de nós precisa entender que o missionário precisa ser sustentado. Ele não vive de água nem de vento, ele precisa se alimentar, precisa beber, precisa vestir, precisa de energia, precisa de remédio eventualmente. E cada um de nós pode contribuir de diversas formas, seja indo, contribuindo, orando, preparando outros missionários, encorajando aqueles que estão aguardando o seu momento de ir para o campo missionário, mas nós podemos também incentivar aqueles que estão no campo para que eles não desistam. E o nosso convite é que cada um de nós faça a sua parte para que a obra de Deus possa alcançar todos os cantos do mundo. Encerrando o nosso vídeo aqui, se você gostou desse conteúdo, por favor, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos. Por favor, ative o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos. Todas as semanas nós temos 4 ou 5 vídeos. E por favor também deixe nos seus comentários como que você tem feito para apoiar a obra missionária. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, no nome de Jesus.